Raio, meu nome é Leandro Gonçalves, estou aqui com meu amigo Matheus da Nóbrega. Olá, boa noite a todos. E raiou o nosso mais novo episódio aqui com Lucas Nascimento. É um prazer estar com você, Leandro. É um prazer estar com você, professor. Prazer é meu poder ser recebido aqui com um carisma de vocês, Leandro, Matheus, e vamos a um papo aí muito urgente e interessante. Concordo, muito necessário, professor. Professor Lucas Nascimento é doutor em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Escreveu, né, o livro O Veneno da Língua, lançado recentemente pela amável editora Mundo Cristão, né? O subtítulo do livro é O Desafio Evangélico de Falar a Verdade Sem Ferir, né, professor? E vamos aqui falar sobre análise de discurso, vamos aqui falar de autores importantes, cenários políticos, as tensões que estamos vivendo aqui no Brasil hoje. É uma honra tê-lo aqui. Somos participantes da ABC2 e somos irmãos em Cristo. É, Professor Lucas, o senhor é da Bahia aí, né, professor? Bahia, Feira de Santana, eu sou feirense há 5 anos e meio, mas sou de uma cidade ainda mais quente que Feira de Santana. Sou de Jequié, a gente chama Jequié, ela é conhecida como Cidade Sol. Então a coisa lá esquenta para ver doer mesmo. O que você mais gosta da cultura baiana, professor? Olha, é até difícil dizer o que que a gente mais gosta, porque a gente já nasceu e a gente é a cultura baiana de certa maneira, né? Mas eu acho que a gente tem também esse calor, né, da proximidade das pessoas, essa forma alegre também de viver. Eu acho que isso é importante, né? E a gente também tem uma boa culinária, tem praias maravilhosas Pô, e tem um jeito, como cada estado tem seu jeito único de ser. Então, a gente diz que Bahia é a nossa pátria, né? Então, são muitas coisas. excelente, excelente. Professor Lucas Nascimento, é, vamos lá. O sumário do seu livro se divide basicamente em dois temas: veneno e contraveneno. Por que falar sem ferir, ou seja, sem veneno, hoje é um desafio para o evangélico brasileiro? Tornou-se Então, um tema, um cuidado mais acentuado nos dias atuais ou sempre foi? olha, a questão do uso da língua, né, ou da comunicação, se a gente olha sobre uma perspectiva da tradição judaico-cristã, ela sempre foi algo assim muito importante, importante num grau realmente elevado. E a depender da conjuntura, isso se torna mais eh, elementar ou mais crucial, poderia assim dizer. E nós estamos vivendo numa conjuntura histórica, política, cultural, religiosa, em que a linguagem ela é fundamental, porque ela é também um dos elementos da crise em que nós estamos vivendo. E é um dos elementos da crise, porque quando você tem grupos sociais que têm visões de mundo não apenas diferentes, mas muito divergentes, essas visões de mundo, ou esses distanciamentos, começam a sinalizar esse choque pela língua. Então, a língua é o elemento em que se percebe logo isso, porque as pessoas falam em um código, mesmo falando a mesma língua, língua portuguesa ou inglês, por exemplo. No entanto, elas não se compreendem. E o que que há? Por que que as pessoas não se compreendem? Essa é uma das minhas grandes questões
que me leva a fazer meu doutorado sobre polêmica e os efeitos de sentido dos enunciados, dos argumentos, das questões, que fazem com que as pessoas, elas, sobre uma mesma coisa, sobre um mesmo fenômeno, seja esse fenômeno aborto, seja esse fenômeno política, seja esse fenômeno igreja, seja esse fenômeno o mais elementar que seja, as pessoas olham e veem coisas não apenas diferentes, mas divergentes. E às vezes, usando a mesma palavra, significam essa palavra de modo completamente oposto. Então, a linguagem é fundamental para as relações sociais e especialmente hoje. Ótimo. Há um meu livro, e qual eu recomendo, um ótimo livro, parabéns, professor, pela coragem de tratar de um assunto tão importante e ainda falar do nosso meio, né? Falar de um pouco do nosso meio, que é o meio evangélico. Eu realmente me senti também inserido nesse problema. Então, a gente fica também querendo ser a solução, a gente quer um menor diálogo no nosso meio, no nosso trabalho, na nossa igreja. Qual foi sua concepção, Matheus, ao ler o livro? O que você tem a perguntar primeiramente para o professor Lucas? É um prazer, a leitura, ela é instigante, ela é uma leitura que mostra com vários exemplos a situação da comunicação brasileira, ainda mais no contexto público, e como que nós, como evangélicos, devemos perceber o poder que há nessa comunicação e na forma que a gente se comunica. E a minha pergunta, ela vai um pouco nesse contexto. Como cristão de berço e tendo inserido alguns anos no estudo teológico, a gente vê algumas coisas relacionadas ao poder da palavra. Então, professor Lucas, eu gostaria de perguntar nesse primeiro momento, como que nós, como cristãos, podemos entender o poder que há nas palavras sem cair nos erros, por exemplo, da confissão positiva ou imaginar que as palavras elas possuem um poder místico como um talismã, exemplificado ali já logo na sua introdução ao livro, né? Como que nós, como evangélicos, tendo aí vários textos, vários provérbios e o texto-chave de Tiago 3, que o professor coloca muito bem como uma base bíblica ao longo de toda a estrutura do livro, como que nós, então, como cristãos, podemos entender esse poder que há nas palavras? Olha, é muito bacana poder ter assim as primeiras impressões da leitura do livro, né? Como está aí chegando às livrarias, e essa impressão depois de publicada é muito legal e feliz também por ter essa leitura de vocês. E a palavra ela é de uma importância intrínseca às relações humanas. Portanto, a palavra, ela tem sim um poder, mas esse poder não é intrínseco às palavras, ou à palavra mesmo, né? Por que não é intrínseco à palavra? Porque uma mesma palavra, eu posso usar aqui, por exemplo, a palavra bênção, né? Então, quando eu uso a palavra bênção, eu estou remetendo a toda uma memória que a gente chama de memória discursiva, sociodiscursiva, e essa memória, ao mesmo tempo que ela é coletiva, ela também se atualiza em você de maneira singular. Bom, se você foi muito chamado por sua mãe, por seu pai, por alguém, meu filho é uma bênção, graças a Deus. Ele está na igreja, louva na igreja, ele é estudioso, obediente, criativo. Essa palavra bênção, ela vem com um olhar muito positivo, a partir do olhar da sua mãe, do seu pai, das pessoas que você ama. Só que se você ouve sempre, esse menino é uma bênção. Ai, meu Deus, que bênção. Veja, a entonação, que a gente chama de entonação valorativa, não é de uma bênção no sentido realmente positivo. É aquela forma que nós cristãos, né, costumamos sempre ver. O crente, ele gosta de, como ele não pode xingar, né, pelo menos pelos códigos aí de boa parte
das nossas igrejas, ele acaba emitindo essa apreciação negativa com palavras que são palavras positivas, no sentido do código e da gramática religiosa. Na verdade, não está querendo dizer que a criança é uma bênção, né? Que a criança ali é danada, é muito inquieta ou coisa do tipo. Veja, mas por que essa palavra significa de um jeito, produz sentido de um jeito aqui, bênção? Que bênção, né? Que bênção, meu Deus, esse menino. E produz um outro sentido cá. E vamos dizer que você foi tão atormentado por essa palavra, por seus familiares, que quando alguém chega e diz assim, Mateus é uma bênção, você toma isso com uma espécie de gatilho e você já logo reage e diz assim: não, para com isso, ou então você estoura, ou sei lá, e a pessoa não entende bem porque que você fez isso. Porque a palavra ali, ela funciona como uma espécie de gatilho para resgatar memórias, sentimentos, um estado ali emocional, afetivo em você. Veja, é, o poder que essa palavra tem sobre você não é porque ela é em si mesma uma palavra negativa ou coisa do tipo, mas porque essa palavra ela tem exatamente algumas condições que fazem com que ela tenha esse poder sobre você. Então, ela foi dentro de um contexto, recebeu uma apreciação valorativa, uma entonação valorativa negativa, e isso foi sendo reafirmado por pessoas que você ama. Isso teve, além disso, né, toda uma situação, um contexto, e isso vem diante de certos comportamentos, de modo que vai ficando na sua memória, não apenas a sua memória cognitiva, no sentido mais estrito, mas também na sua memória afetiva, e você vai se sentindo desvalorizado por isso. De modo que quando eu falo essa palavra 20 anos depois, 15, 10 anos depois, e que lhe remete àquilo lá, ela tem um poder sobre você. Mas esse poder não é intrínseco à palavra. Esse poder da palavra está justamente na relação com o outro e com o contexto que a gente chama de enunciação. Então, como é que ela funcionou, circulou naquele momento? Assim são as palavras que nós utilizamos socialmente todos os dias. Uma palavra, por exemplo, como gênero, né? A palavra gênero é um campo de disputa, de modo que as pessoas tomam tanto a palavra gênero de modo hostil, que às vezes você vai falar gênero literário, a pessoa só parou em gênero e diz, esse negócio é coisa de esquerdista, comunista. Mas, veja, criou um curto-circuito na pessoa que quando tocou na palavra gênero, ela não consegue mais compreender o que é gênero para além daquilo que foi uma espécie de sedimentação semântica no funcionamento interpretativo daquela pessoa. Então, quando Tiago, lá, na sua carta, né, na sua epístola, no capítulo 3, ele vai tratar do poder da língua, o poder da língua ali, quando se fala de língua, não é o órgão, e não é simplesmente a língua como código nacional de um povo, é a língua enquanto entidade viva de comunicação, enquanto esse conjunto de relações que se estabelece por ela. Então, a língua ela tem um poder, mas esse poder não é como se diz por aí muitas vezes. Então, basta você falar a palavra, repetir na sua cabeça, pensar, e a palavra tem um poder mágico em si mesmo. Não, é um poder sim, que é muito forte. Mas depende a quem se diz, como se diz, o ambiente que se diz. Todos esses elementos, todos esses atravessamentos são possíveis. E você pode, com uma palavra abençoada, amaldiçoar. Perfeito, professora. Realmente a gente, como cristão, precisamos saber o como falar, e não apenas a palavra em si. Saber tudo que ela carrega, além do seu primeiro, do que ela coloca quando as pessoas estão simplesmente a ouvi-la. Não apenas isso, mas tudo que ela carrega também.
Perfeito, né? Perfeito. Professor, além de Tiago, no seu livro é citado João, Provérbios e outros livros das Sagradas Escrituras. Em João, por exemplo, né, é citado a prova, né, que Cristo é o Verbo encarnado, e esse, hum, essa presença da palavra no futuro, né, é, teóricos do século XX, né, Mikhail Bakhtin, chamam de dialogismo, né, a interatividade, né, entre o falante e o ouvinte. Você falou que algumas palavras podem tomar conotações diferentes, determinados contextos. Por que você acha que algumas palavras no meio evangélico, como inclusão, diversidade, pluralidade, têm tomado conotações diferentes ao longo desses últimos anos? Então, eu acho que eu posso usar uma palavra muito comum ao que nós estamos um pouco mais acostumados, para quem ainda um pouquinho aí, talvez há uns 10 anos, vamos colocar assim mais ou menos, ainda estava mais acostumado a ouvir isso, e hoje se tem ainda muito, palavra liberal, né? A palavra liberal no meio evangélico, é muito utilizada no sentido de daquela pessoa que ela pensa um pouco diferente a respeito, de certos, textos bíblicos. Ela não é utilizada, por exemplo, no sentido mais, próprio de um conjunto de correntes acadêmicas que pensavam ali, a própria, a viabilidade da escritura enquanto seus elementos divinos, sobrenaturais e etc. Então, veja, a palavra liberal, ela funciona muitas vezes como uma espécie de rotulagem. A gente chama de rotulagem, mas eu vou dar um exemplo de etiquetagem. Você chega no supermercado, para você reconhecer os produtos, você lê a etiqueta, correto? Antigamente, hoje nem tanto, você tinha uma etiquetazinha que era colocada, e aí, às vezes, vários produtos tinham uma etiqueta, só mudava, às vezes, aquela etiqueta que se escrevia ali, qual era o tipo de produto, e essa etiquetagem, ela é utilizada muitas vezes no contexto, por exemplo, de discussão, para dizer fulano é liberal e quer calar fulano. Fulano se é liberal, então não tem nem voz aqui. Quando a gente vai então agora para outros termos, que são termos que dizem respeito a discussões pautadas por movimentos, né, mais contemporâneos, embora sejam aí herdeiros de movimentos um pouco mais antigos, como diversidade, inclusão, gênero, palavras como pluralidade. O que que acontece? As pessoas, muitas vezes, recebem essas palavras já com uma, uma carga completamente negativa, né? E é completamente negativa, de modo que essas palavras funcionam ali como uma espécie de organização entre quem, lida e fala e concorda com diversidade, esse aqui não é do meu grupo, já é parte do grupo adversário, né. Só que muitas vezes as pessoas mal compreendem efetivamente o que é que aquilo ali, de fato significa. Mas vamos dizer que muitas pessoas compreendam, mas o que é que essas palavras significam coisas completamente absurdas para um e coisas completamente maravilhosas, transformadoras para outro? Justamente porque depende do que nós eu chamo de campo de sentido, né? Na análise do discurso, tem também uma outra palavra que é boa para descrever algo assim, é uma formação discursiva, a formação da pessoa religiosa, de uma tradição X ou Y, Z, e o conjunto de crenças dessa pessoa,
faz com que ela receba essa palavra e interprete e reaja ou responda essa palavra, dando um sentido para aquilo. E, portanto, isso é o que nós estamos vendo. Mas o que é que nós estamos vendo como muito negativo? É que as pessoas não buscam compreender muitas vezes aquilo que efetivamente é e a complexidade de certos fenômenos e simplesmente tomam a palavra como se aquilo ali fosse bom ou ruim por si mesmo. E aí nós temos um fruto de uma hiperpolarização, eu gosto de usar uma espécie de hiperpolarização, e boa parte dos conflitos que nós estamos vendo no meio do evangelicalismo não são conflitos sobre o evangelho, são conflitos com motivação do que Tiago chama de faccioso, político mesmo, tem um espírito realmente belicista, e o que Paulo vai até utilizar, que é, uma espécie de simplesmente quer o conflito pelo conflito, mas justifica isso como se fosse o conflito em nome da verdade, em nome dos valores e etc. Mas muitos já foram dominados por um espírito, e eu não estou falando espírito no sentido espírito enquanto entidade, né, ali demoníaca, mas por um espírito erista, né? E o erístico é uma palavra que o Paulo, inclusive, usa para essa coisa da discordância pela discordância, porque era o que os gregos tratavam, né? Da erística, que é querer vencer o debate porque quer vencer e não importa se está com a razão ou não, se tem razoabilidade ou não. Então, é esse espírito faccioso. Professor, quando a gente vê essa fala, né, esse espírito belicoso, a forma que o receptor recebe a mensagem, como ele a interpreta, muito me lembrou quando você tratou disso no capítulo 8 a respeito do viés de confirmação. No capítulo 3, você fala um pouquinho que o lugar também importa, e isso me fez lembrar um pouquinho mais a respeito disso, que as pessoas escutam e a forma que ela age aquilo que ela está escutando vai ser a forma com que ela como interpreta. E no capítulo 8 você vai desenvolver um pouco mais a respeito do viés de confirmação, e também aí a gente pode citar um pouquinho o conceito de câmaras de eco, as pessoas que se repetem aquele mesmo discurso como uma forma de reafirmar o que elas mesmas acreditam. Nesse sentido, professor, eu queria perguntar para você, como a gente pode evitar essa forma de interpretação que reafirme aquilo que nós já acreditamos, no sentido de exaltar e confirmar e restabelecer cada vez mais esses vieses de confirmação, essas câmeras de eco, reforçar isso de ficar interpretando de uma maneira que apenas reafirme aquilo que a gente acredita, desvalorizando a mensagem em si, mas dobrando para que ela atenda aquilo que a gente já crê. Bacana, muito bom pensar sobre isso, porque para que a gente fale algo, a gente primeiro, antes de falar, a gente precisa compreender. E se existe uma crise na nossa comunicação evangélica, brasileira, internacional, é porque antes dessa crise na comunicação, existe uma crise na compreensão. Então, eu digo sobre isso no livro e digo mais ou menos assim, de que nós seres humanos aprendemos desde muito cedo uma arte eh, que é a arte de tirar conclusões precipitadas. Nessa época de aceleracionismo, né, das coisas muito rápidas, nós acabamos que somos muito imprudentes na interpretação. Nos falta o que a gente pode dizer de uma virtude no âmbito da compreensão. E aí eu designo um termo para isso, acho que eu nem mostrei o livro ainda, né? O termo é virtude interpretativa, ou virtude interpretativa, é isso mesmo. É, prudência interpretativa, gente. É por isso que estava pegando uma coisa. Prudência interpretativa. A prudência interpretativa é justamente essa possibilidade de eu me questionar diante das conclusões precipitadas que automaticamente nós tendemos a tomar ou a tirar. Nossa mente, ela
funciona, de um modo normalmente muito automático. E esse automatismo da mente é um modo importante de sobrevivência. Mas nós também temos um modo mais lento, né? Os neuropsicólogos vão, discutir bastante essa questão. Quem coloca inclusive, essa questão de modo muito peculiar, além de alguns outros que vão trazer isso, mas eu gosto muito, da leitura que o Joshua Green ele faz, que ele vai dizer que nós temos um modo automático e um modo manual. O automático, ele é rápido. Então, você ouve a palavra, por exemplo, radiação. Automaticamente, a gente pensa em radiação como algo negativo. Pelo menos era assim. Pensa algo negativo, é automático. Mas aí, quando eu vou ler um texto, não está falando que é algo negativo. Só que o automático da minha mente me faz já, impor uma interpretação do texto de que aquilo é negativo. Aí é aquela hora que você responde a questão lá da prova do ensino médio, e você diz assim, sai lá de com os colegas, depois termina a prova e por assim: "Aquela questão lá, eh, é na letra A, eu tenho certeza, porque, radiação significa algo negativo". Aí o colega: "Não, significa algo negativo em geral, mas no texto não era assim". O que que eu faço aí? Eu estou fazendo uma leitura que a gente chama de descendente, ou seja, de cima da minha cabeça para impondo ali a questão. Eu a interpretei de modo automático, estou no modo automático. E o modo automático, ele é importante, mas ele também é perigoso. Ele é muito perigoso, e aí é o momento que eu devo parar e dizer assim: "Deixa eu refletir um pouco mais". Aí eu jogo para o modo manual, mais lento. O automático ele é intuitivo, emocional, ele é rápido. O manual ele é mais lento, ele processa melhor a informação, né, ele joga ali para o córtex pré-frontal, ele faz todo um processamento de dados, ele é mais acurado. Os 2 modos, fazem com que nós funcionemos bem, mas nós precisamos aprender a ativá-los. E aí o que que acontece? É que quando eu recebo uma informação que para mim é interessante, vai confirmar o meu ponto de vista, aquela informação eu logo, né, já pego, porque eu tenho um desejo de que ela seja verdade, mesmo que ela não seja. E aí entra lá o wishful thinking, né, que é esse desejo de que é uma espécie de desejo de desejar aquilo que eu desejo tanto que seja verdadeiro, que aquilo se torna verdadeiro para mim. E aí é um problema, porque eu fico atrás dessas coisas que confirmam o meu posicionamento, o meu ponto de vista, a minha teologia, a minha ideologia política, e você entra nisso numa cegueira que lhe limita ver o outro. E é essa cegueira que toma conta das relações, infelizmente, da igreja no Brasil. Não é só da igreja, mas a igreja sucumbiu a isso. A igreja que poderia ter e tem instrumentos e recursos sofisticados, espirituais, para poder repudiar isso, abraçou isso como um modo de leitura automático, um automatismo. E o que o evangelho nos ensina por meio das virtudes e os frutos que nós chamamos de frutos do Espírito, como Paulo assim o chama, é justamente para a ponderação, né, para a prudência. E falta então prudência. Por isso que eu trago essa noção de virtudes discursivas, e uma delas eu estou chamando para o âmbito da interpretação, que é a prudência interpretativa. E, Lucas, como é que isso funciona, inclusive, para o fato de a igreja brasileira evangélica ter sido, né, pautada em pesquisas sérias, de que é o ambiente, especialmente nos grupos de WhatsApp, que mais compartilha fake news, especialmente no período das eleições. Isso é um caso muito sério. Isso é um caso muito sério.
Isso é uma crise, só isso aí seria uma crise profunda, né, da espiritualidade da igreja. Só isso. Apenas isso já seria uma crise. Porque nós perdemos um pouco essa coisa do poder que se falava da mentira, né. Então a mentira era algo que identificava o cristão. O cristão é aquele, o evangélico, o crente, ele jamais mente, né, ele jamais mente. Mas, onde é que a gente se perdeu, que a mentira, ela se sofisticou e nós abraçamos a mentira em nome de ideologias políticas, né, e esse é um ponto. E o viés de confirmação, ele ajuda muito nisso. Então, é uma fake news. Eu estou tão ansioso para provar que o meu ponto de vista é verdadeiro, que eu vou lá e compartilho aquilo. Tá vendo aí? Olha aí o que aconteceu aqui. Quando na verdade é uma fake news. Ó, professor Lucas, diante desses viés de confirmação, desses pressupostos, você tem uma análise, um discuto do cantor Kleber Lucas a respeito da música Algo Mais Que Alegre. Na verdade, foi apenas um discurso dele, né? Foi uma tese dele. É. E diante dessa tese, podemos dizer que foi instaurada uma polêmica, um assunto que é bem presente no seu livro também, a gente pode falar sobre isso. Gostaria de saber um pouco mais sobre. eh, Você falou do equilíbrio, né? Entre a gente valorizar nossas concepções e também entender o contexto que a gente está inserido, né? Como que se deu o seu objeto de pesquisa também sobre o projeto de lei, né, contra a violência homoafetivos, que foi objeto da sua tese de doutorado? Isso, exato. Olha, o Kleber Lucas, né, chega um momento que ele disse assim, eu vou ler aqui, eh, deixa eu pegar aqui o trecho exatamente que ele disse. Tem um hino que fala o seguinte: "Alvo mais que a neve, se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve". Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas. O discurso nefasto está embalado, ele tem uma entrega muito boa. E isso gerou uma repercussão, muito grande. Nessa ocasião foi um papo, né, entre o Kleber Lucas, o Caetano Veloso ali, na mediação também, na presença do Juliano Spy, que é um antropólogo, né, que estuda os evangélicos. Isso caiu como uma bomba e ao mesmo tempo como uma luva, né, para muitos que já vinham ali, de algum modo, atacando o Kleber Lucas por suas posições, políticas, por começar a destoar do meio, mais conservador na igreja, da igreja, da qual, né, de uma tradição da qual ele fez parte por muito tempo. Eh, e o grande ponto é justamente, o ponto de, ora, uma música, né, um trecho de uma música que reproduz um trecho bíblico, pode ser esse trecho, racista ou não. Sendo esse texto, se eu considero como o texto, racista, e esse texto ele é tirado, repete ali um trecho de um versículo bíblico, ele pode ser racista, logo a Bíblia é racista, né? Essa é uma conclusão lógica possível. Ora, se o que a Bíblia diz, digo, se o que a Bíblia diz não é racista, logo, afirmar que um trecho cantado que repete um trecho da Bíblia é racista é um absurdo. Ou você pode inverter aí, criar toda, um enquadramento para dar uma logicidade à questão. E isso é muito interessante, de modo que a partir desse caso, eu trabalho ali os fundamentos mesmo, um pouco mais epistemológico, da perspectiva que eu compartilho no livro, que é o meu ponto de partida filosófico, é
a noção de dialogismo, né, a filosofia do ato responsável e dialógico, do Mikhail Bakhtin, que é um filósofo dos mais importantes do século XX, especialmente para as humanidades, para a literatura, para as artes, para as ciências sociais, também há uma grande contribuição. E o Bakhtin, como muitos não conhecem, é um filósofo que compartilhou dos seus anseios e das suas crenças fundadas numa prática cristã, de uma ortodoxia, especialmente de uma ortodoxia russa, ali, da Igreja Ortodoxa Russa, não a igreja institucionalizada necessariamente. E boa parte dos fundamentos, se não ali os fundamentos primeiros que o Bakhtin lança em suas obras, inclusive de juventude, parte desse desejo do Bakhtin de querer eh, trazer o que ele apreende da sua visão cristã teológica para a filosofia e para as humanidades, ou para as ciências humanas, como ele vai assim dizer. E o que que é interessante nisso? É interessante porque, a partir do que o Bakhtin vai, dizer, ele vai trabalhar um elemento, eh, fazendo analogia do que Cristo que se encarna é esse Cristo que é a palavra, assim como a linguagem nós não podemos conceber a palavra apenas em sua abstração, mas em sua encarnação. E quando há uma encarnação da palavra, eh, essa encarnação da palavra, ela está ali numa relação do aqui e do agora, ou seja, do espaço, do tempo, portanto, ela é situada historicamente, e isso nos mostra o seguinte: a palavra, quando dita, ela, embora tenha um sentido prévio, esse sentido ele pode ser atualizado. Atualizado porque depende, de quem diz a quem, do contexto social, histórico, cultural, em que está sendo dito aquilo que está sendo dito. E isso é muito curioso, por quê? Porque você pode fazer uma leitura, e eu faço esse caminho, algo mais que a neve, é ou não é racista? Não é simples de responder, né. Porque a gente pode dizer que, lá no contexto em que a versão original dos Estados Unidos, em que a canção foi produzida, ela não tem um contexto racista, né. Então, os seus autores ali, inclusive faziam parte ali de movimentos antirracistas, até abolicionista, né. No entanto, quando chega ao Brasil, os, cristãos missionários batistas que vêm dos Estados Unidos para cá, porque lá já não se tinha essa força tanta da mão de obra escravizada, aqui eles vêm porque perderam lá esse lugar de seu sustento por meio da mão de obra escrava, né, ou escravizada. E aqui, o contexto em que ela começa a ser divulgada, ali, né, essa recepção aqui no Brasil e tradução, tem um contexto inicial, com elementos, né, de que é muito provável que ela tenha sido cantada, por vezes, com um certo, sentimento racial também. Agora, uma pessoa que não compartilha nada disso, em outro momento, canta essa música nas igrejas, significa que a música em si é racista e que está praticando racismo quem a canta? Não necessariamente, né. Tem esse sentimento? Não necessariamente. Ah, mas a gente tem pessoas que, por exemplo, eu sou negro, né, tem pessoas que negras que sentiram isso, né. Sim, você tem pessoas que sentiram isso, porque, interpretaram isso, e isso produziu alvo mais que a neve, produziu um sentido ali, que de alguma maneira, diante das condições raciais, né, de racismo, na nossa sociedade, que também, está dentro das igrejas, pode sim essa pessoa ter produzido e ter tido esse efeito de sentido. Então, eu vou mostrar esses caminhos que não são simples, e o livro não está para lhe dar respostas simples. Agora, você
querer que essa música ela seja deixada, né, que se deixe de cantar essa música, e que isso venha como um imperativo moral, né, de uma moral aí, social, pra que isso aconteça, eu acho que não dialoga muito bem com a ideia de que eu trabalho de virtude discussível, eu nem falei o que é isso, né. E esse espírito talvez dialogue mais um pouco com o espírito do politicamente correto. Eh, e é isso que eu vejo. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa alertar, dizer: "Olha, é possível sim que pessoas cantem essa música com teor racista". E a depender da circunstância, da comunidade, da região, olha, irmãos, nós vamos evitar cantar essa música, porque já chegaram alguns relatos, a gente tem percebido, depende da comunidade ali de fé, é possível, há um acordo, né, mas uma imposição não. "Ah, mas a igreja que canta é racista?" Não necessariamente, não é isso, não é sobre isso. Por quê? Disso, quando nós trabalhamos de uma ética das virtudes discursivas, a partir de uma ética dos valores, nós trabalhamos de que a linguagem ela é plástica, há uma plasticidade na linguagem. Essa plasticidade da linguagem é de que ela é maleável, e essa plasticidade no nas na moral social do politicamente correto, ela não cabe, pelo menos do que ficou conhecido e o que mais vigora do politicamente correto, como se conhece, popularmente e o que realmente, se discute mais tecnicamente também. Mas isso não significa descambar para o politicamente incorreto e desvalidar, né, uma luta antirracista, discutir essa pauta. Na verdade, essa a polêmica em torno dessa música é um prato cheio para a gente discutir racismo na igreja e a sua complexidade no meio evangélico. E de como nós evangélicos, e aí eu me coloco porque eu faço parte, né, enquanto cristão evangélico batista, venho ali de uma formação de base pentecostal e hoje batista, eh, nós acreditamos muito na democracia racial no Brasil, né. E a democracia racial no Brasil, embora você tenha argumentos, né, por vezes até interessantes, mas são argumentos que não se sustentam muito. E nós precisamos falar não a partir desse código, que a gente questiona muito, mas mostrar de que, por vezes, nós temos uma cultura, às vezes e muitas vezes, racista. Professor, obrigado. Eu acabei colocando outra pergunta em seguida, né, que foi sobre sua análise de discurso em torno do projeto de lei contra a violência contra homoafetivos, não em relação a gênero, mas eu vou deixar agora meu colega Matheus falar e depois a gente retoma esse assunto. Foram 2 questões gigantescas, né, Exatamente. vou conseguir dar conta de uma, a gente A minha pergunta agora professor, ela vai um pouquinho mais no que você desenvolveu por volta ali do capítulo 5 até a segunda metade final do livro, quando você fala a respeito da lógica de desqualificação do outro presente no debate público. Isso a gente vê muito na internet ou até mesmo em debates que a gente encontra em canais virtuais, que quando a pessoa não consegue talvez ali rebater ou contra-argumentar o argumento da outra pessoa, a oposição à visão daquela pessoa, ela começa a usar de algumas retóricas que o professor muito bem colocou lá, que são 2 delas, ad hominem e ad personam. Eu queria perguntar a respeito de também remetendo ali a citação que o Kenner Terra faz do poeta Carlos Nejar, que a palavra é maior do que o poeta. E parafraseando, a gente entende que a mensagem ela é maior que o mensageiro. A pergunta, ela fica nessa em torno disso para discorrer a respeito disso. Essa estratégia retórica, ela é utilizada então para desqualificar o outro, no momento ao qual eu não consigo desqualificar a sua mensagem, então o que que eu faço? Eu faço essa estratégia de desqualificar o outro,
para tentar fazer com que isso desqualifique a mensagem. Mas não seria então a mensagem maior do que o mensageiro? Como que nós podemos entender isso? Ok, uma pergunta muito boa. Eh, Veja, a desqualificação faz parte, da própria natureza da polêmica. Então, estar em polêmica, pelo menos o que nós temos estudado, eh, diz respeito a uma dicotomização de teses. Então, você é uma pessoa de esquerda e pensa, por exemplo, o que são a oportunidade, o direito à igualdade de oportunidades. Eu, como uma pessoa de direita, e não estou me afirmando aqui, eu só estou criando personagens, eh, você pensa a importância da eh, digo, você como de esquerda pensa a igualdade nos resultados, eu como de direita penso a igualdade, de oportunidade. Veja, nós pensamos a igualdade de modo dicotômico. Daí cria-se uma você tem uma polarização, é quando pessoas se agregam a isso e começa a então a ali levantar bandeiras e um movimento mais social, ganha corpo social. Eh, mas além desses 2 elementos, um terceiro elemento faz parte da polêmica, que é a desqualificação do outro. Essa desqualificação do outro, ela pode ser uma desqualificação, muito sofisticada, polida, respeitosa, e essa desqualificação, ela um tanto que diz respeito à própria natureza, do ponto de vista e dos fundamentos, vamos dizer assim, eh, da visão de mundo do outro. A sua visão de mundo, ela, eh, a minha vista, ela é danosa, né, ela é perigosa, ela pode levar o mundo ao caos. Então, isso já tem uma natureza desqualificante, certo? Só que isso pode ser feito de maneira muito sofisticada. Agora, como essa desqualificação pode ir ganhando corpo numa discussão, esse é um ponto. Essa desqualificação, ela pode chegar, por exemplo, a o ataque ad persona, né, o ad hominem. O que que é isso, né? O ad hominem seria, esse envelope maior, esse guarda-chuva maior, em que eu busco no argumento do outro encontrar contradições, lançá-los em contradição. Essa contradição são de diferentes maneiras. "Olha, o que você disse tal dia, agora você está agora afirmando completamente o contrário, então eu estou lançando mão de um ad hominem". Então lanço mão e boa parte das nossas argumentações, muitas vezes se dão, no âmbito desse ad hominem. O ad persona já é um pouco diferente, é um pouco mais hostil. É quando você está, por exemplo, fazem isso com o Kleber Lucas. Isso é muito interessante. Porque o Kleber Lucas, ele diz assim, tá logo no início do capítulo, que é ah, eu acho que é a página, acho que você está sabendo melhor que eu aí onde estão os capítulos, viu? Muito bom. Eh, Aqui, veja, o que é que as pessoas começam alguns fazem, né, deixa eu ver se eu acho aqui, mas ele diz assim, eh, tem pessoas que começam a dizer assim: "Olha, Kleber Lucas, isso é mais ou menos um ponto de vista de um desviado, sujo", ele foi chamado de sujo, né. Tem alguém que diz assim, né: "Eu não sou Deus para julgar o Kleber Lucas", mas aí chega e diz uma pastora, se eu não me engano, que é o quê também? Não é assim, mas ele já teve tá na um quarto casamento, né, então é uma pessoa, como se não tem moral, é uma pessoa que não tem, legitimidade para dizer se pode ou não cantar, se é ou não, mais ou menos assim. Isso é um ataque ad hominem.
E crente é muito bom de fazer isso, né. Você não a você não vai para a discussão que a gente chama de ad rem, o ad rem, né, pra discussão do que está em questão, certo? Mas você ataca a pessoa na vida pessoal, né. Por quê? Porque ao atacar você desqualifica a pessoa. Veja, a desqualificação, ela pode ser: desqualifica o seu argumento, certo? O seu ponto de vista, mas o ad persona não, ele desqualifica a pessoa e ao desqualificar a pessoa, quem, né, cai nessa falácia, que é uma falácia, eh, acaba não mais levando em consideração o argumento da pessoa. Eu gosto muito de usar o seguinte, um exercício de imaginação. Imagina que você está lendo um texto e você não sabe quem é o autor, você chega e diz: "Cara, que texto muito bom". Eh, Aí daqui a pouco você, que é uma pessoa conservadora, e descobre que esse texto é de alguém de esquerda. Aí eu: "Não, bem que eu estava vendo, não, espera aí", né. Então, não se ataca o problema em contra-argumenta, se ataca a pessoa, porque ao desqualificar você invalida aquela pessoa e a sua autoridade e a sua legitimidade. Por isso que é uma falácia argumentativa. Quando eu falo do ad hominem, o ad persona é uma falácia clássica. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque, fulano de tal, que a gente tem visto, né, situações de que líderes que são muito bons, mas que em algum momento comete uma falha. E você joga tudo fora, só porque ele cometeu uma falha, mesmo que seja uma falha um tanto que grande? Não necessariamente. Por quê? Aí é o ponto, a mensagem é maior do que o pregador. Eh, Agora, óbvio que a gente pode questionar também essa coisa da mensagem é maior do que o pregador, ou, né, ou quem do que o meio ali, mas isso é muito importante, porque, por vezes, nós colamos a identidade das pessoas ao que elas dizem. E às vezes isso precisa, ao mesmo tempo, fazer tipo uma dança, não é nem muito nem tão pouco, certo? Agora, quando eu digo, então por que se importar se alguém está fazendo um ataque à pessoa de fulano, que apresenta bons argumentos? Porque na verdade quem faz o ataque está abrindo mão de ser honesto argumentativamente. Está abrindo mão de uma virtude na argumentação e está muitas vezes sendo desonesto. Mas significa que todas as pessoas que fazem um ataque ad personam são desonestas? Não, às vezes só são ignorantes, né. Às vezes não sabem que aquilo ali, não é uma coisa boa, saudável de se fazer, porque elas aprenderam assim e funcionam assim. Então, quando eu falo de serem ignorantes, é ignorante no sentido mesmo de não conhecerem. E a maioria das pessoas, que são levadas, por certas argumentações, elas muitas vezes não têm ali conhecimento de que aquilo ali não é algo, saudável de ser, propagado comunicativamente. Pessoal, voltando agora ao assunto, PL 192, né, contra a violência, e a homofobia, né. Somos cristãos poupados das escrituras, sabemos muito bem que a prática homossexual é pecaminosa, embora isso não, nos, desqualifica a debater a violência contra os povos avetidos, né, e a gente presenciou recentemente, comentário Apocalipse nos Trópicos, né, várias falas, de líderes religiosos, bem conhecidos, representantes de denominações, com um tom bem agressivo. Às vezes eu fico em dúvida com a pessoa se é uma estratégia política ou as pessoas
alguns, né, na ingenuidade de defender um valor, acaba demonizando o outro, né. Eu acredito que existem, estratégias políticas palpáveis em defender proposições, né, mas também existe ali uma ingenuidade que acaba sendo, eh, criticada, né, e as pessoas acabam abraçando. O seu livro recentemente, né, citado numa matéria da Folha, exatamente sobre esse documentário. O que você tem a dizer sobre os discursos políticos, sobre essa citação na matéria da Folha? Então, eu acho que a gente tem 2 coisas aí, que é esse projeto, né, o PL C-122, que ficou muito conhecido. Ele não nasce assim, né, ele é fruto de todo um debate e de vários projetos que foram, tecnicamente chama-se de apensados, como se eles fossem ali, condensados não, mas compilados, né, e no final, tornou-se um projeto só. E o objetivo desse projeto era justamente criminalizar, eh o preconceito de gênero, né, o preconceito, a orientação homossexual, e fazendo isso análogo à lei de racismo. O que é curioso e interessante, né, a gente observar a movimentação toda. É em torno desse projeto que aquilo que era um grupo de pessoas cristãs, de deputados, que funciona lá desde 19 do início dos anos 90, ali 92, 93, na Câmara dos Deputados, com reuniões, né, com orações, ainda muito mais timidamente. No contexto desse projeto, acontece que no ano de 2003, essa frente oficializa como Frente Evangélica Parlamentar Evangélica, né, que hoje a gente conhece como Bancada Evangélica. Ao passo que também ali você tem um fortalecimento da militância LGBTI+, né, eh, e isso gerou justamente, essa necessidade polemicista, de um confronto, né, de um confronto para defender as suas pautas, eh, como é de natureza, eh, da própria democracia que nós temos. E o que que acontece? É que o ensejo todo, eu vou colocar assim, de um lado, você tem aqueles que são propositores do projeto de lei, que não são pessoas necessariamente apenas LGBTQIA+, que estão ali, ou LGBTI+, mas são pessoas que defendem mesmo a causa, no sentido de o Brasil é um país um dos mais violentos do mundo contra homossexuais. É, a grande questão é que os cristãos, eles estavam temerosos de que isso fosse criminalizar a sua fala e o seu direito de dizer que a homossexualidade é pecado, né. Então, a partir desse elemento, há um choque mesmo muito frontal, e você tem grupos de pessoas, um grande grupo de cada lado, então se forma uma polarização ali, e você vai tendo desde os mais moderados aos mais radicais, em ambos os lados, certo? E gira muito em torno disso as questões mais melindrosas. De modo que o que nós observamos e que eu pego algumas conclusões, é de que, a lógica dessa polêmica, basicamente os, LGBTI+, na discussão, especialmente as análises que eu faço em 2 audiências públicas, no Senado Federal e na Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa, a gente tem 2 grandes audiências públicas, uma que acontece em 2007, outra que acontece em 2011. A gente tem então o os LGBTI+, esse grupo, não as pessoas, mas eu chamo de grupo afetivo sexual, não LGBT em si, dizendo: "Olha,
A homofobia, ela é resultado de uma sociedade cristã e que você tem isso historicamente, como um dos pilares da civilização ocidental, e isso se ramificou pelos mais, diversas estruturas da sociedade e, portanto, nós precisamos criminalizar a homofobia. eh Isso não estava assim desse jeito, mas o teor dos debates começaram a circular assim. Eram todos que tinham dessa opinião? Não necessariamente. Os religiosos também, ao ouvirem isso, dizem assim: "Nós não somos homofóbicos, né, nós não somos homofóbicos". E o que que há aí? Há aí a causa da violência é atribuída justamente a uma estrutura social, cultural, institucional, que é uma forma de ler o sentido do que é o termo homofobia. Eh, Só que o que que é muito curioso? A palavra homofobia, ela é o processo de semantização e produção de sentido dela, há nela, nesse processo, uma polêmica interna à semantização dessa palavra. Porque, de um lado, o movimento LGBTI+, passa a compreender, que homofobia não é apenas a violência, física, ou essa repulsa, de não querer ficar no mesmo espaço que uma pessoa homossexual ou quem faz parte do grupo LGBTI+. Passa a compreender homofobia agora com noções que advém de toda uma perspectiva, de pensamento progressista, especialmente ali, a partir de leituras do Michel Foucault, a partir de leituras da Judith Butler, que a homofobia ela diz respeito a uma espécie de heterossexismo e heteronormatividade, portanto ela está entranhada, na estrutura social, ela é estrutural, né. Eh, e portanto, agora a homofobia não significa o que, eh, lá na década de 70 significava, que era de fato esse sentido de aversão mesmo, né, de querer, agredir fisicamente, e era assim que se compreendia inclusive, muito embora seja um termo questionado dentro da própria comunidade lá naquele primeiro momento. E aí, aquilo que estava no âmbito da patologia era visto inclusive como uma patologia, um homofóbico passou a ser visto ali na década de 70 muito como um ser patológico, depois passa por uma percepção, mais do estudo da psicologia social, do preconceito, melhor dizendo, sai dessa categoria, né, de doença patológica, e aí ganha, nos anos 2000, essa ideia de que homofobia é algo que não é simplesmente a violência física, mas toda uma estrutura de poder, toda a condição estrutural da sociedade, com seus valores, suas crenças, ideologias, visão de mundo, que forjam uma sociedade que mata homossexuais, que agride homossexuais. Portanto, se é uma sociedade cristã que ainda diz, inclusive, que a homossexualidade, a prática da homossexualidade é pecado, logo, a causa primeira, né, que a gente eu chamo de causa profunda da violência ao homossexual, está, está na raiz cristã. Eh, Quem participa desse debate, dessa audiência pública, é o então, que não era deputado ainda, né, ele é o ex-BBB, mas era professor, o Jean Willis. Jean Willis é um dos convidados para essa audiência pública, e participa, e vai justamente dizer isso, né, que a origem da homofobia está justamente nesses mitos religiosos, e num contexto ali a gente entende exatamente que daquilo que se lê na Bíblia. Só que, por outro lado, os cristãos,
ou o grupo de religiosos que não eu não chamo eu chamo de religiosos, mas não existiam apenas religiosos, aí discursivamente era esse grupo que comprava essa perspectiva, dizia: "Olha, mas, o crente, o cristão, ele não está lá batendo em ninguém, né, não é". O reverendo Guilherme Cunha, que era reverendo da primeira igreja da presbiteriana do Brasil, eh, ele vai dizer: "Não, nós somos da teofilia, nós somos do amor, nós, pregamos as escrituras". E o que que isso significa? Para o grupo religioso, isso é amor, amor às escrituras. Para o outro grupo, isso não é amor, porque na verdade está dizendo que a vida daquela pessoa é uma vida na prática de pecado. E aí, esse grupo religioso não se reconhece como homofóbico, porque não se reconhece como um agressor de homossexuais. Só que qual é o grande problema da incompreensão? É que o processo de significação, de produção de sentido dos cristãos evangélicos, mas não apenas, existiam católicos ali também naquele movimento, e existiam cristãos também do outro lado, é que entendia a homofobia com sentido mais original, vou usar essa palavra original, mas mais no sentido que se tornou que era mais comum, de agressão física. Os LGBTI+, ou seja, o grupo afetivo sexual no posicionamento, já estava significando homofobia como algo mais estrutural, né, como todas as condições socio-históricas, ideológicas que faziam emergir a violência contra o homossexual. Veja, no início do podcast eu disse que, eh, o choque social, a polarização, os conflitos, eles primeiro começam a se mostrar na linguagem. Olha o rompimento de sentido da linguagem, porque uma mesma palavra, o processo de semantização dessa palavra, de significação da palavra está rompido. Eu chamo isso de microato polêmico. Está num elemento mais micro, na palavra ali homofobia. E é assim que você vai ter palavra como igualdade, porque aqui progressistas, conservadores entendem igualdade de maneira oposta. Diversidade, pluralidade. Por que que isso acontece? Percebe como a questão é muito mais profunda e complexa? E aí, então, é que você tem esse elemento, desse conflito. Eu estou falando isso só de uma palavra, homofobia, mas em torno desse debate, você tem inúmeras não, mas diversas, incompreensões, porque cada um está falando ali, e o outro lado não está compreendendo. O outro lado não está compreendendo, não é nem porque não quer, não necessariamente, mas é porque horizontes de visão de mundo, de percepção de sentido da realidade, são compartilhados de maneira não apenas diferentes, mas divergentes. Bom, eu vou deixar o Matheus falar agora um pouco, depois eu continuo, professor. No tocante que a gente conversou até agora, eu acho que cabe a gente acrescentar um conceito que o professor trouxe ao longo do livro, que eu achei bastante interessante, que é sobre a presunção de humilhação. E pessoas que tiveram experiência passada de humilhação tendem a colocar, a tomar qualquer crítica como um ataque ou uma tentativa de humilhação também. Minorias que sofreram com palavras malditas, como o professor traz ali ao longo do começo do livro, capítulo 2, vários exemplos de palavras malditas que atacaram, que ofenderam, que humilharam pessoas. E esse termo presunção de humilhação, eu achei ele bastante interessante para falar a respeito dessas pessoas que sofreram com essas palavras. A minha pergunta, ela vai em direção ao que nós, como cristãos, ao nos comunicarmos com essas pessoas que sofreram humilhações desse tipo de palavra, desse tipo de discurso,
Nós, como cristãos, devemos então nos atentarmos ainda mais aos critérios de discurso, como nós devemos nos comunicar com essas pessoas. É, realmente essa noção é, é muito interessante, ela não é minha, mas eu a mobilizo justamente porque eu acho que ela faz todo sentido. Eu acho que um exemplo simples é quando você está ferido em algo, você foi muito humilhado, você passou por situações traumáticas, eh, você desenvolve certos traumas, você desenvolve certas sensibilidades. E algumas são possíveis de tratar, outras, mesmo tratando, é uma sensibilidade que você tem. Eh, e, hum, guardada todas, né, guardadas as proporções, é uma analogia para o que grupos sociais também sofrem, né. Eu vou dar um exemplo para a gente fugir um pouco, dessa questão das discussões sobre sexualidade. Recentemente, não, digo, não tão recente, ano passado, o e o presidente Lula, ele se dirigiu ao fazer uma denúncia, né, do que está acontecendo lá, o massacre em Gaza. Acontece que ele usou uma expressão muito infeliz, e essa expressão infeliz, que é justamente fazer uma analogia do que estava acontecendo ali, por parte do Estado de Israel, né, um estado situado ali, né, historicamente dirigido pelo Netanyahu, eh, e que tem decisões, e comparar aquilo ao Holocausto, né, ele fez uma comparação ao Holocausto. E isso foi uma falta de virtude discursiva absurda, absurda. Ele poderia dizer o que ele disse, falar, denunciar, né, a hipótese mesmo ali do genocídio, mas não precisava fazer a analogia. O que que aconteceu? Em nome de falar uma verdade, né, que ele compartilha como uma verdade ou um fato, ele abriu mão dessa presunção de humilhação. E aí não levou em conta de que os judeus não são Netanyahu, nem o Estado judeu. E o quão foi para a história da humanidade, aquele momento, que não não é de bom tamanho fazer comparações, porque isso internacionalmente, dentro da diplomacia, e o Brasil é um país, que tem uma diplomacia muito respeitada, né, é um país que tem uma diplomacia muito respeitada, e não foi bom o que aconteceu ali, mas ele abriu mão da presunção de humilhação e usou palavras que feriram. Então muitas pessoas, inclusive apoiadoras do Lula, vieram ou foram a público, falar: "Olha, não cabe, foi infeliz, isso não se deve ser assim", né, porque isso remete a um ponto de sensibilidade da história de um povo. Então, a grande questão não é se você concorda ou não com o que está acontecendo em Gaza. Existem questões que passam do limite, né. Então quando você tem, por exemplo, um Marco Feliciano falando de maneira inadequada, infeliz, né, e tecnicamente aqui indecente contra os LGBTI+, veja, isso é terrível. Quando você tem um pastor do púlpito ofendendo nordestinos, e eu trago isso no livro, eh, isso é uma coisa, além de xenofóbica, né, é algo que passa do ponto. Então, em nome, muitas vezes, de uma crítica, que se diz razoável, as pessoas muitas vezes caem em uma
humilhação e humilha aqueles que têm uma certa sensibilidade histórica e social, e nós somos seres históricos. Esses 5 pessoa, eu acho que usam a narrativa de estratégia política, ao contrário dos engenheiros, né, que eu comentei anteriormente. E é muito importante você tecer essa crítica ao Lula, né, e não só aos pastores considerados conservadores, porque ao ler o livro, em momento nenhum eu vi inclinação a progressismo ou ao conservador. Acho que sua análise é livro técnica, com exemplos reais, e eu acho que ninguém deve se criar barreiras ao ler seu livro, professor. Acho que é um livro realmente importante para a igreja brasileira. E, bom, eu gostaria de falar um pouco agora, que o senhor falasse um pouco agora sobre as narrativas políticas. Seu livro foi citado, né, na matéria da Folha de São Paulo. Bacana, Pode falar. não, bacana. Eu estava esperando isso para retomar esse ponto, porque você traz perguntas assim que dá uma conversa longa, pergunta que dá um podcast só sobre cada pergunta, né? Então, o que acontece? A gente está aí assistindo, né? Não sei quem assistiu ainda ou quem não assistiu, mas acredito que alguns já tenham assistido o documentário nos Trópicos, Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa. E o que acontece? Para a gente falar disso, e ela traz elementos sobre especificamente da relação da mistura entre política e religião, é, é importante a gente dizer sim, que existe uma estratégia dos políticos cristãos que usam a polêmica, o debate, debate, mas eu quero falar, na verdade, essa intensa discordância como estratégia, porque a polêmica ela vende, e vende muito. A polêmica traz voto. Numa época da economia da atenção, dominar as artimanhas da polêmica para o bem ou para o mal é fazer parte dos dominadores do mundo. E o que é curioso, que os evangélicos, os líderes evangélicos, eles nadam de braçada nisso. Por quê? Porque o evangelicalismo brasileiro, ele é polemicista, né? Ele é polemicista. O que eu quero dizer com polemicista? É, a polêmica, ela faz parte da natureza da linguagem. Polemizar é ético, porque quando eu polemizo, eu estou ali defendendo os valores que eu acredito que merecem ser defendidos diante de valores que eu considero como opostos. Então, a polêmica ela faz parte. E ela faz parte como elemento inerente à democracia. Não é possível existir democracia sem polêmica. Não é possível existir direitos humanos, e não foi possível, sem polêmica. Então a polêmica, ela é fundamental à convivência e às relações e o desenvolvimento humano. Ponto. Agora, nem tudo que é bom significa que é bom a todo tempo. Então, eu mostro que o ato de polemizar é ético, mas nem todo ato polêmico é ético. E aí é um ponto, ok? Para isso, dizer que o polemismo ele é importante, o polemicismo ele já é um pouco do desajuste, que é aquela pessoa ou grupo de pessoas que estão a todo momento polemizando sobre tudo. Vou dar um exemplo muito afeito no nosso meio evangélico, que é o exemplo do teólogo, digo, do estudante de teologia, né? Eu não sei como é que estão os seminários, os cursos de teologia necessariamente hoje, mas quando eu participei, quando eu fui professor por algum tempo,
É, é aquela coisa, começa a estudar teologia, o camarada chega na igreja polemizando tudo. Ele, a todo momento, o irmão fala uma coisa aqui, ele, não, mas isso assim já tá, não é assim, porque. E a todo momento tá ali polemizando. E aí vira uma espécie de um polemicismo, né? É, e essa é uma estratégia política que passa por uma saturação, mas não uma saturação, passa, na verdade, por uma saturação, mas ao mesmo tempo uma saturação que está em alta e consegue arrebanhar a muitos. Antes, a esquerda fazia o uso da polêmica com certa maestria. A esquerda perdeu esse lugar, e com a alavancagem das redes sociais, a direita e a ultradireita, dominou esse código, essa gramática, esse mecanismo, e se serve disso muito bem, no sentido de faz isso com maestria e com, excesso e com falta de ética, tantas vezes. Então, o que nós vemos em democracia, ó, eu estou falando já aqui, eu falei da Petra, porque tem lá o documentário dela, Democracia em Vertigem, né? O que nós observamos em Apocalipse nos Trópicos é uma tentativa, de entender como é que se dá esse antagonismo da relação do bem e do mal, que é mobilizado, por um grupo de religiosos ligados, então, ao então presidente Bolsonaro, né, ao caso ex-presidente Bolsonaro. Ok, eu acho que o documentário vale a pena ser assistido, mas eu tenho algumas críticas ao documentário e algumas críticas aos críticos do documentário. Pessoal, Acabei de desculpe interromper, só para complementar aqui, você acha que a Petro também tentou vender polêmica ao retratar apenas um bloco do evangelicalismo brasileiro e não um todo? Faltou ela escutar mais partes, faltou mais nuances. Acho que você acha que o texto do documentário tem lacunas? Qual a sua crítica em relação ao documentário? Pode também pontos positivos também, que você vê como positivo. Então, eu não. Enquanto se ela tenta polemizar com o documentário, não dá para fazer uma leitura tão acertada a esse respeito. Fato é que ela sabia que o documentário ia causar polêmica, né? Para um grupo. Isso, diante de uma sociedade polarizada como a nossa, é, quase tudo é polêmico. Então você tem que esperar isso, né? E então não acho que esse talvez não seja o grande X dessa questão, mas, o que que acontece? A gente pode falar ali, eu acho que o documentário, vou falar dos pontos positivos do documentário para depois entrar nos pontos críticos. Acho que o documentário ele traz imagens muito interessantes, né, imagens inclusive que a gente já conhecia boa parte dela, talvez a maioria, mas quando é numa sequência, você vê ali, e relembra de certas imagens que você não imaginava, que elas tenham digo, que não se lembravam se lembrava delas. E traz, eu acho que o ponto alto das imagens é o bastidor da vida do Malafaia. E o Malafaia é acendido como o personagem central do documentário. Eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais feliz se ela tivesse, pensado numa sequência e aquele primeiro fosse, Apocalipse nos Trópicos, Malafaia e o bolsonarismo. Eu acho que ali ela conseguiria não ter tantas críticas, mas como é um documentário para explicar a relação, dos evangélicos com a política, aí o documentário, para mim, eu vou dizer isso nesse artigo, ele acerta o alvo, mas erra a profundidade, erra a densidade da coisa. Por que que acerta o alvo? Porque ela vai num ponto que é muito importante, é falar do apocalipsismo.
Só que ela não fala do apocalipsismo, ou do apocalipsismo no sentido de há uma visão apocalíptica, né, que o bolsonarismo traz sobre si para interpretar a realidade. E o apocalipsismo é um conjunto de movimentos de leituras dos apocalipses ao longo da história eh, judaica e depois cristã. Então, o Apocalipse, eu acho que ela acerta o alvo no sentido de, puxa, ela apontou e existe uma visão apocalíptica do bolsonarismo, dos evangélicos no bolsonarismo, mas não apenas os evangélicos. O próprio bolsonarismo, ele nesse sentido, tem esses elementos apocalípticos. Em que sentido? Porque ele trava uma batalha em que ele se julga o bem contra o mal. Isso é natural, isso é um elemento da polêmica, inclusive, e um elemento em que eu sou o bem, você é o meu inimigo, você é o mal, eu sou tudo aquilo, e você é mal, e eu sou tudo aquilo que você não é. E aí, qual é o ponto que nós temos aí? A apocalíptica, ou os estudos sobre os apocalipses, ela centra ali, é muito maior do que o que ela faz. Ela centra no livro de Apocalipse, que é uma leitura que os evangélicos têm e muito diversa. Não é possível centrar de que o que a regimentou foi aquela leitura que ela traz ali de uma visão dispensacionalista, que sim, é popular no meio evangélico, mas não explica o que está fazendo lá os batistas, o que estão fazendo lá os presbiterianos que apoiam o bolsonarismo, grandes líderes presbiterianos, que não têm muitas vezes essa visão, o que estão fazendo lá os metodistas. É, e então o mérito dela é apontar para o Apocalipse, mas erra a profundidade. E qual é um outro problema? É que, ao tempo que ela mostra o Silas Malafaia como um grande articulador político, e mostra isso, parece que isso desnuda para a sua audiência ali primeira, que são uma espécie de uma elite. A gente chama elite assim como algo um tanto que abstrato, mas no sentido das pessoas mais de esquerda, é uma esquerda mais clássica, entre aspas, se é que ela existe ainda. Então ela fala um tanto para sua bolha. Talvez para sua bolha mostre assim, Silas Malafaia e eu estou lendo assim, ele é um grande lobista e muito eficaz, ele conhece os códigos da política institucional. E eu digo no texto que as imagens que ela mostra são desconcertantes, porque você vê um líder cristão ali, alguém me disse assim: "Ah, eu tive a impressão de que ele é um mafioso", né, e o que que acontece? Porque não parece tanto um pastor, parece um lobista. Não é o ethos de pastor que a gente está acostumado. Obviamente que a gente não pode cristalizar qual é o ethos de pastor, nesse sentido. Mas qual é o ponto? O ponto é que ela acaba que toma como chave de leitura a teologia do domínio do Silas Malafaia como uma explicação, e é única, que ela faz para o arrebanhamento, vou chamar assim, dos evangélicos em torno do Bolsonaro. E isso é uma falha grande, é uma falha grande. Porque não se dá para pensar essa lente da teologia ou das teologias de domínio, ou do domínio, porque não é uma só, elas não são suficientes para explicar. Elas ajudam sim,
ajudam, cooperam junto com vários outros elementos e fatores. Quando você usa essa lente, essa chave única, você desconsidera um conjunto de fatores, inclusive de uma pluralidade teológica, de uma pluralidade comunitária e, para além disso, de questões sociais, sociohistóricas, questões que são, vamos dizer assim, factuais da vida do evangélico comum, que é factual da vida da pessoa que não tem nada a ver com religião, mas que está aderindo também ao bolsonarismo. Então, esse é um ponto. Mas eu acho que com os evangélicos, o bolsonarismo conseguiu uma conexão boa. Uma conexão. Eles foram muito sagazes. E eu digo isso desde o início, quando esse movimento inicia, é que o bolsonarismo ele iria conseguir arregimentar, porque conseguiu pegar uma veia muito forte. E a Michelle Bolsonaro, ela conseguiu traduzir esse sentimento e dar acesso a certos códigos para acessar exatamente a sensibilidade dos cristãos. Eu tenho um texto publicado, um amigo da Folha esses dias me consultou a respeito da fala da Michelle Bolsonaro agora, quando o Bolsonaro ali recebe uma visita em casa e tem lá a tornozeleira eletrônica colocada, a Michelle publica lá louvando a Deus no Instagram, né? Ela louva a Deus, tal, e depois diz assim: "Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor". É, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor é um versículo bíblico, Salmos. É, mas no meio evangélico, no âmbito dessa relação entre evangélico e política, é uma fórmula. Nós, analistas de discurso, né, estudamos também essas fórmulas, uma construção que está ali, de alguma maneira, na memória sociodiscursiva dos evangélicos, com um mote de bandeira contrário a aquilo que se apresenta como um Estado laicista. Vou usar assim para não dizer Estado laico, mas um Estado laicista. Essa imagem de que se tem, que se quer impor um Estado laicista, e lê-se que o Estado laicista é um Estado antirreligioso, né? O que o Estado laico não é. Mas o laicista, talvez, pessoas tenham essa ideologia. Mas, enfim. O ponto-chave aí é justamente que esse Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é a porta de entrada para você conquistar e dizer assim: eu, embora não seja evangélico, mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vou lutar e entendo que Deus não está sendo assenhorado por nenhuma política e por nenhum político. Quem usa essa chave? Dilma Rousseff. Em 2014, agosto de 2014, não vou correr o risco de falar exato dia, ela fala em um congresso de mulheres da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, com milhares de mulheres, e foi um dos melhores discursos que eu já vi a Dilma proferir tecnicamente. E ela inicia assim: eu quero iniciar as minhas palavras dizendo: o Estado brasileiro é laico, mas, citando o Salmo de Davi, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Foi uma euforia, como se fosse a euforia do Maracanã antigo, né? Em final de campeonato brasileiro, o Flamengo jogando contra o Vasco e fazendo um gol, depois de estar perdendo de 1-0. Veja, pessoas de perto, as irmãs todas. Dilma Rousseff destrava o código, usa a fórmula.
usa a fórmula para acessar o campo religioso pentecostal, específico ali, atualizado na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, desfaz os maus entendidos e ela faz um discurso mostrando como é que o governo dela olhou para as mulheres. E, de fato, ela vai mostrando e mostrando como as mulheres da Assembleia de Deus são importantes. São mães, e o governo dela se preocupou com as mães, com as mulheres, deu o Bolsa Família uma responsabilidade da mulher e etc, etc. Veja, qual é o ponto? Eu publico esse texto em um livro chamado Discurso Religioso. Na época foi publicado em parceria com a USP, com a editora Fonte Editorial. Era um, acho que não sei se acha mais para ver. Oi, Vou colocar os links desses textos, tá bom? Disponíveis para quem nos ouve. perfeito. Ótimo, ótimo, maravilha. E nesse texto eu mostro como a política e o político, quando sabe os códigos, a gramática do campo religioso, ele domina esse campo. E Dilma Rousseff ganhou, né? E Dilma Rousseff ganhou em 2014. E o que que é isso? É que eu já dizia ali que aquilo ali era um elemento retórico que, se usado, e é isso que muitos políticos, desde os vereadores, fazem nas igrejas, vão às igrejas se apresentar como defensores dos valores, né, cristãos, como um mote político, e eu mostro isso um pouco no livro. E o que que acontece? É que se tornou muito fácil para o Bolsonaro. Então o Bolsonaro vem, pega o feeling dessa retórica, adapta o seu discurso, que parece todo desarrumado, desarranjado, né, aquele estilo tiozão do churrasco, fala ali um pouco com um desejo que o brasileiro, muitas vezes, ou parte deles tem, né, dessa coisa, que começou a cultivar um espírito antissistema, de falar a verdade, do sincerão, essa coisa toda, e consegue dominar o código dos evangélicos, que, infelizmente, muitas das vezes, muitos não se compreendem. E só usar o nome de Deus com uma roupagem, com um certo ethos, esse ethos é a imagem de si que se constrói pelo discurso, então estabelece-se então um inimigo absoluto, o mal encarnado em uma pessoa, um partido, ou certos grupos de pessoas, e aí então é o que você tem, e é o que a gente vê, o que é que aconteceu aí. Então, é estratégia, na maioria das vezes, estratégia política muito pensada, bem pensada, para poder ganhar voto. Professor, obrigado pela essa aula e por esse discurso. Bom, a gente está falando aqui do veneno, né? Eu falei no início que o seu livro se divide basicamente em veneno contra veneno. Vou deixar meu amigo Matheus. Ele tem uma pergunta sobre virtudes, né, Matheus? Aí o professor vai ter a oportunidade de falar do contraveneno e vamos respeitar o Arvin, que a mãe não tem nada sã, tá? Beleza? Matascão é ótimo. A minha última pergunta, ela se enquadra justamente nesse contraveneno, né? O professor desenvolve na segunda parte, né, esse conceito tão importante de virtudes, né? Traz de volta Aristóteles para o centro do debate, coloca aí esse desenvolvimento de virtudes, e uma delas é justamente essa prudência interpretativa que o professor coloca. A minha pergunta é justamente como que nós, como cristãos, podemos desenvolver essas virtudes, esse conjunto de hábitos excelentes do caráter, tendo como, nesse sentido do discurso, a virtude da prudência interpretativa, como que nós podemos desenvolvê-la e colocar em prática. Então, esse caminho da virtude, eu acho que ele é muito importante. Eu já há algum tempo venho no movimento de não pensar a linguagem, a comunicação, a argumentação, apenas, desculpa, sob um postulado instrumental, técnico,
mas de resgatar um pouco esse elemento ético. Ético que eu estou falando, né, é no sentido mesmo do que a gente remonta ao próprio Aristóteles, de que a gente argumenta, porque a gente argumenta em torno daquilo do que é justo e do que é bom. Então, Aristóteles ele traz isso lá na sua retórica, e por isso que a retórica ela é fundamental justamente para que as pessoas que usam de argumentos para defender causas injustas. Então é muito mais válido se usar os argumentos para defender aquilo que é justo e aquilo que é bom. E aí eu faço uma incursão pela esse elemento ético, porque isso meio que se perdeu um pouco no âmbito dos estudos, argumentativos, ou melhor, na própria linguística, e ao fazer isso, então, eu encontro uma autora, uma pesquisadora, uma colega, da análise do discurso, a Marième Pavot, que, inclusive tenho que até mandar um livro para ela, né, eh ela sabe dos nossos trabalhos, já palestramos inclusive em eventos, e isso é muito legal, porque eu encontro com ela quando eu tinha esse incômodo, e ao encontrar, eu vejo assim: "Poxa, esse negócio que ela propõe era bem o que eu estava querendo", mas ela faz meio que um bom caminho. E aí ela propõe um texto, né, na verdade um livro, né, tem aqui o livro, Linguagem Moral, Ética das Virtudes Discursivas, é um livro acadêmico, né, é uma obra acadêmica, ela então faz um caminho, e economiza um bom trabalho, e chama de virtude discursiva. O que que é essa virtude discursiva para ela? Ela resgata, assim, o Aristóteles e resgata, inclusive, a ética das virtudes, né, da Combray, enfim. E a virtude discursiva, ela parte a partir ela traz a partir de ajustes. Um é um ajuste, que se deve ter, e por isso que o que se fala muitas vezes acaba gerando um acontecimento discursivo moral, no sentido de as pessoas comentam, e dizem: "Isso não pode ser dito, isso é mal, olha que coisa horrível, coisa infeliz, absurda". Justo por quê? Porque se fere, um ajuste que é necessário. O primeiro ajuste é o ajuste a aos valores do ambiente, né. Então, o que você diz é desajustado àqueles valores daquele ambiente, é desajustado à ideia de verdade das palavras, e eu acrescento verdade dos argumentos, é desajustável em relação à memória discursiva que se tem a respeito do que você está dizendo, num determinado momento, para um determinado grupo, para uma determinada pessoa, e é desajustado nas normas de relação entre as pessoas. Ou seja, se eu digo algo, por exemplo, né, quando o o Bolsonaro diz assim, vou usar isso porque foi sustentado por muitos evangélicos, né, diz assim: "Ah, ah, e daí? Isso é uma gripezinha", né, esse "e daí", se tornou algo como uma bomba. Um presidente da república dizer isso diante do avanço, né, de uma pandemia absurda. O que que isso acontece? É que, poxa, pessoas estão morrendo e o líder maior da nação diz um "e daí?", um pai diz um "e daí?" para o filho que está, né, um pastor, "e daí? Os irmãos estão morrendo na minha igreja?". Veja, eu gosto de colocar isso, porque eu também posso trazer do Lula. Lula fez uma fala infeliz, enquanto naquele momento, poucos dias depois que o Bolsonaro disse isso, o Lula chega lá e diz: "Ainda bem que o coronavírus criou esse". Não é querendo equivaler Lula a Bolsonaro, não é isso, mas até porque quando a gente fala de discurso, a gente no Brasil, a história da fala pública, política do Brasil é que os políticos dizem o que querem praticamente, né, e dizem o que querem porque nós aceitamos que eles digam.
E qual é o ponto, então? É um discurso desajustado aos valores, né? Como é? Não pode você tá uma nação ali, numa situação daquela, e você diz: ainda isso é só uma gripezinha, diminuindo o sofrimento das pessoas, certo? Mas é também em relação a o que que a gente pensa, qual é a nossa memória de um líder no momento tão louco que foi aquilo da pandemia. É desajustado o que foi feito. Eh, mas além disso, né, o que ele diz não condiz com a verdade das palavras e dos argumentos, porque não era uma gripezinha, e já se sabia que não era uma gripezinha. Então, não é verdadeiro, percebe? É desajustado. Por fim, e se estabelece uma relação, como se estabeleceu, eh, em relação às pessoas que começaram a acreditar naquele discurso e foram imprudentes, né, com os cuidados. Olha o que que acontece. Percebeu como é que o discurso dele foi desvirtuoso? Olha como é que encaixa. E aí, esse é um ponto que nós precisamos cultivar. Mas vamos para um elemento mais concreto para a gente partir para o final. O que nós vemos é que os grupos não se compreendem, não apenas por má vontade, mas justamente porque são horizontes de visão opostos. E um elemento que a gente precisa considerar, que o Bakhtin traz, ele traz isso de uma discussão muito sofisticada, na história da filosofia moderna, e bebendo lá no Max Scheler, que é um filósofo cristão católico, um dos mais importantes do século XX também, filósofo alemão, que é a ideia da empatia, né? Tem até um livro ali de 1942, eu consegui essa edição em espanhol, eu tenho o maior orgulho dessa edição, o livro sobre empatia, a natureza e forma da simpatia, do Max Scheler, que foi lançado em 1913, né? E o Scheler mostra, né, de como é que é esse movimento de empatia. Então, empatia é movimento, empatia não é amor. Amor não é empatia. Empatia é um movimento em direção um do outro para perceber, sentir o que o outro sente, ter uma experiência nesse mundo do outro. E se você fica no mundo do outro, você se faz um com o outro. E isso é improdutivo. Bakhtin vai dizer que é uma empatia patológica isso. Mas você sai. Quando você sai, nem você é o mesmo. Então, e aí é o momento de você dar concretude, racionalizar e responder ao outro do seu lugar único na sua existência. Então, a primeira coisa que nós precisamos é de empatia. E não é essa empatia que se diz: "Ah, se o mundo tivesse mais empatia, seria melhor". Não necessariamente, né, não necessariamente. Então não é esse lugar comum. Mas eu não vou deixar de usar o termo empatia, porque pessoas estão usando de maneira equivocada. Empatia é um termo dos mais sofisticados da filosofia contemporânea. Está lá desde, né, aquele chamado de simpatia, o Adam Smith, né, o Smith mesmo, aquele lá que as pessoas só conhecem pela mão invisível do mercado. O grande livro do Adam Smith é Os Sentimentos Morais. E aí o que que acontece? Esse é um primeiro movimento, que o Max Scheler e o Bakhtin vão dizer que o exemplo máximo da empatia é Jesus Cristo, porque ele deixou seu lugar enquanto Deus, não despojou de sua glória e se encarnou no nosso mundo, sem perder o seu lugar de fora, que é esse lugar de Deus. E quando ele se encarna, ele sente como nós sentimos. Ele passa as dores, tem as mesmas tentações, mas ao mesmo tempo ele não perde o seu lugar de fora. E é justamente isso, ele não se dissolve com o ser humano, né? Embora seja humano, né?
E aí o ponto é, precisamos de empatia. E na empatia eu compreendo o outro, mas só no amor é que eu vou escolher se de fato eu vou responder com amor ou com ódio. Então esse é um ponto. Não vou avançar mais, porque tem muito mais coisa, mas eu... Perfeito, professor. Muito obrigado. Professor, quero te agradecer demais, tá? Por ter comparecido nessa conversa. Nós estamos começando esse podcast e temos 2 episódios, né? Contando com esse. Temos ainda uma falta de traquejo, né? E a gente sabe que você é um profissional da comunicação, então com a aula aqui realmente. Vou deixar o link aqui na descrição, pessoal, conferir lá na Amazon, tipo, comprar o e-book lá no Kindle, também o livro físico, tá bom? Te agradeço demais, Deus abençoe. Obrigadão, tá? Olha, eu que agradeço, foi um prazer e elogiar muito vocês. A gente entrou agora na maratona de algumas entrevistas e etc. do livro, e vocês são os primeiros, claro, é o primeiro podcast do livro, né, que eu participo do livro, e efetivamente leram e anotaram. Então, pode me mandar lá no meu WhatsApp impressões, vamos dialogando. Gostei muito da leitura de vocês e vamos aí. Eu espero estar aqui muitas e muitas outras vezes no podcast, porque é um início, é assim que se inicia. E muito obrigado pelo convite. E você pode ir lá resolver se quiser me seguir no @comlucasnascimento. É com Lucas mesmo, de com, aquele ponto .com que tinha antes, você traz para o início com Lucas Nascimento. E os livros estão chegando nas principais livrarias do Brasil, mas você já pode comprar pela Amazon, seja ele físico ou seja um e-book. Obrigado, mano.